Por que você assiste Vale Tudo? E por que não assiste a novela? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Direct do Vanucci. Você sabe, aqui você traz a sua opinião, você traz aqui, me provoca para grandes discussões sobre os temas da televisão. Esse Direct é muito amplo. A gente vai partir desta pergunta do que por que você assiste Vale Tudo ou por que você não assiste Vale Tudo, para entrar em outros aspectos também da televisão. Por que você assiste a TV aberta? Por que você assiste um game show? Por que você assiste uma novela infantil? Ou por que não assiste nada disso? A televisão brasileira passa por uma grande transformação. E esta transformação tem feito com que o telespectador olhe de uma outra forma toda a produção do audiovisual. Novelas estão muito diferenciadas, os telefilmes estão diferenciados, os próprios programas de auditório tentam se encontrar ali, né? A gente vê muitas vezes no domingo à tarde, Luciano Huck na primeira parte sofrendo com uma audiência baixa antes do futebol. E por que as pessoas saem da frente da TV? Ou por que assistem ali? Assistem a TV aberta porque é TV aberta. Assistem um bom programa quando ele traz todos esses elementos que só tem na TV aberta. A alegria, a espontaneidade, o ao vivo, o imprevisto, o imponderável. Tudo isso, quando está e gera surpresa no telespectador, mexe com os sentimentos do telespectador, tudo isso faz com que você assista um bom produto de televisão. E muitas vezes você também assiste ou deixa de assistir determinadas novelas, programas especiais pela pessoa que apresenta ali. Nós brasileiros temos muito disso. A gente se envolve com o apresentador. Na Europa é muito comum, né, os telejornais fazerem rodízio de apresentadores e isso menos importa. Aqui não. Aqui, nas férias do William Bonner, a gente fala, pô, é o jornal do William. Tem que ter um específico ali com muita força para poder substituir o William Bonner. César Filho agora, o César Tralli agora é um dos nomes ali, né? Sempre está na ausência do William Bonner, pelo menos, né, nas ausências programadas. O fato, gente, é que a gente se envolve com quem está fazendo a TV, com os grandes artistas. Isso é verdade, né? A audiência oscila um pouco do Mais Você quando a Ana Maria não está, porque as pessoas falam, pô, né? Eu vou assistir o Mais Você sem Ana Maria, que é a alma daquele programa, né? Tem disso. Um bom exemplo é o que o Jaderson Souza da Silva nos trouxe aqui no Direct. Ele fala o seguinte: Vanucci, a Débora Bloch está sensacional na novela. Ela superou as minhas expectativas. Uma pena que não está dando certo. Assisto só pelo Odete. Assiste só pelo Odete, pela personagem muito bem interpretada pela Débora Bloch, que ele fala, tá dando um show. É isso, a gente se envolve, a gente gosta, a gente pega. E Vale Tudo é muito isso. Eu assisto Vale Tudo porque eu gosto ali daquele folhetim que eles trazem. Ah, mas Vanucci, o texto não se aprofunda muito nas questões atuais. Realmente, este é um problema do texto. Poderia se aprofundar um pouquinho mais. Ah, mas vai falar da questão da compensação de carbono, essas coisas todas, que são temas atuais. Temas atuais ali, talvez para um lugar que não dá grande massa. Está precisando falar do preço dos alimentos, está precisando falar do preço das tarifas públicas, está precisando falar da segurança, está precisando falar de tanta coisa que está por aí. Que a novela lá, em 1988, ela era contundente por isso. Ela falava ali da ética, porque naquela época era uma corrupção só. E olha que não mudou muito isso. Mas poderia estar um pouco mais profundo. Mas isso é muito legal que o Jaderson fala. Assisto por causa da Débora Bloch. E aí você fala, pô, a Débora Bloch tá bem. Ah, mas eu gosto também da Thaís Araújo. E isto traz uma outra questão da televisão brasileira. A Globo, há pouco tempo atrás, falou assim, não, acabou a era de contratos por obra e a gente vai agora, contratos de longa duração, né? E vai todo mundo agora por obra. A Globo determinou isso. E começou a colocar um elenco muito mais jovem, menos conhecido, também para baratear. Questão de preço, gente. Falar é para dar novas oportunidades? Não, é questão de preço. Você tem artistas muito mais caros, porque são muito mais famosos, porque estavam na indústria e tentam baratear. Só que quando esses artistas voltam, porque nós, público, queremos assistir novela com eles, né? E queremos dar espaço para os novos também, quando eles voltam cobrando alto, como eram, porque sabem do valor deles, porque sabem da marca, porque a gente tem isso. O brasileiro tem muito disso.
de assistir pela pessoa, pelo artista, né? Muita gente assiste uma novela e fala: "Ah, tem Tony Ramos, eu vou assistir Tony Ramos, sei que vai vir uma boa interpretação. Ah, tem Cláudia Abreu, vou assistir por isso. Ah, mas tem um espaço novo para Clara Monet, e vamos assistir", né. Então é muito interessante isso, e nesta mudança que a indústria quer impor, porque está faltando dinheiro, o dinheiro é menor, precisa fazer a sua produção de uma outra forma, né, a indústria entendeu, tentou fazer de uma forma e está voltando aos poucos nisso, né. A Miriam Tiburcio traz um depoimento aqui muito interessante que ela fala assim: "Por que as programações das TVs estão muito na mesmice, sem atrações que não me chama mais a atenção? O que gosto quando fa go o que eu gosto é quando fazem homenagens ao artista super consagrado, como foi o Carlos Alberto de Nóbrega, de outra emissora". Você vê, é o artista consagrado. A Miriam disse: "Ó, eu assisti pelo Carlos Alberto de Nóbrega". E isso foi a melhor audiência do Luciano Huck nos últimos 6 meses. E isso traz o quê? Essa intimidade, o que a gente gosta do artista, de se envolver, essa história de humanizar. A televisão não precisa usar de grandes recursos, de gastar muito dinheiro. Basta ela contar história com os artistas que se envolvam. E é claro, gente, a gente vai construir desses artistas novos a mesma relação. E é com o tempo, né? Juliana Paz já foi uma novata lá atrás. Começou com papéis pequenos, a gente olhando, que tal, né? Débora Bloch, a mesma coisa. Hoje você aplaude, você fala, que legal, vou assistir a novela porque tem as duas. E que já foram novatas, e que brilham, e que amadureceram muito, e que aprendem muito, e que a gente aplaude. Então a nova geração virá junto também. E isso é importante. As TVs precisam entender o porquê você assiste um programa ou o porquê você não assiste um programa. Aí tem mais uma mensagem aqui do Tiago César. E o Tiago fala o seguinte: insisto que essas novelas infantis do SBT deveriam ser exibidas às 18 horas, hora em que as crianças chegam da escola. Tanto que a Globo vai colocar um núcleo infantil nas novelas das 6. E a Globo não dá um passo sem antes pesquisar muito. Ah, é verdade, Tiago. Muita pesquisa para saber. E mesmo com pesquisa, às vezes erra. O SBT já tentou colocar novela infantil, né, fazer a reprise da Caverna Encantada ali, né, nesse horário. Mas eu acho que tentou, era para dar errado. Eu acho que era para dar errado. Eu não vi ali uma situação que, vamos fazer para funcionar. Porque não queria funcionar. Porque todo mundo queria ter telejornal ali. Hoje o SBT já entendeu que precisa mexer um pouquinho nisso. Agora, sabe também que uma novela infanto-juvenil antes do SBT Brasil não vai funcionar. Que talvez ela possa ser esse espaço entre a novela mexicana, né, dorama, novela mexicana, e o Aqui Agora, e colocar ali alguma coisa infanto-juvenil, ou puxar um pouquinho antes da mexicana, e a mexicana ter um pouquinho mais de força para entregar. É tudo estratégia. Agora, será que essa criança que chega às 6 horas da escola vai querer assistir novela na TV aberta? Essa criança já está acostumada com o telefone celular aqui na mão, com o tablet na mão, a assistir de uma outra forma. Primeira semana do Bom Dia e Companhia, o número de audiência foi baixa na TV aberta, no SBT. Mas o YouTube deles teve um aumento, acrescentou. Muitas pessoas estavam assistindo ou pelo Mais SBT ou pelo YouTube, porque é essa geração que está acostumada com isso. Bom, ainda dentro aqui do nosso direct, não é muito uma opinião, mas foi um pedido, né, do Chaparrão, que falou: fale sobre a importância dos games shows na TV brasileira. Bom, o game show sempre esteve na TV brasileira. Eu acho que agora vai saturar de novo, né? Porque de tempo em tempo o game show vem, faz muito sucesso, as pessoas adoram programas de perguntas e respostas, e desde que a TV é TV ao vivo, lá atrás, na década de 50, tem programa de perguntas e respostas. Sempre. Sempre teve o game show, sempre teve a disputa, cidade contra cidade, tudo isso sempre funcionou muito bem. E de tempo em tempo, a onda passa e vai. O que eu estou sentindo, até vendo todos os desempenhos, a gente tem muito game agora aos domingos, né? É game com o Luciano Huck, é game com o Celso Portiolli, vários ali, é game com Tom Cavalcante. Tá precisando dar uma peneirada, porque é um excesso de games. E quando você tem a oferta demais, cansa o telespectador, perde o valor agregado. Acho que vem uma onda aí que daqui a pouco
um ou outro ali não vai fazer sucesso. Aliás, a gente até já tem visto isso, né? Algumas coisas, alguns games antes do futebol na Globo não funcionam do mesmo jeito como depois. Então precisa medir muito. São programas extremamente funcionais para a televisão, funcionam, eles dão audiência, eles faturam, porém o excesso pode fazer com que tudo isso caia e aí venha uma onda de outro programa. Como teve uma onda de musicais, agora baixou um pouquinho, mas aos poucos começa a voltar. Bom, esse é o direct do Vanucci. Você sabe, manda a sua mensagem para cá. Pergunta é para o Vanucci Responde. A mensagem para a gente ser provocado, para a gente ter opiniões diferentes, é no direct do Vanucci. Aliás, tem uma proposta que chegou aqui, que é boa do direct, mas é imensa, do Ranieri. A gente vai estar num dos próximos ali, porque eu vou ter que contar com especialistas, viu? Para trazer, ele trouxe muitos argumentos que eu vou ter que chamar uma turma para contra-argumentar tudo que ele traz para lá. Bom, continue aqui no canal do Vanucci, continue por aqui. Aqui tem muita informação e tudo do jeitinho que você gosta. Aqui quem manda é você. Comenta esse vídeo, dê like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, hypa, faça sua inscrição. Ah, Vanucci, já sou inscrito. Chama um amigo. Me ajude a aumentar o número de inscritos aqui e levar esse conteúdo a um número muito maior de pessoas. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.